Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus para você, meu amado irmão. Hoje eu resolvi trazer aqui para você o estudo das 7 cartas do Apocalipse. Esse estudo já foi realizado uma vez por mim para a Escola Bíblica Dominical, visto que hoje a gente quase não estuda esse livro maravilhoso que é o livro do Apocalipse. As 7 primeiras cartas do Apocalipse são um livro considerado um livro histórico. É um livro extremamente abençoador, com uma fonte histórica riquíssima a respeito da história da igreja, principalmente da igreja primitiva. Então, eu gostaria de trazer esse estudo para você. Ele vai estar separado ou dividido em 7 vídeos, 7 partes, além da introdução que será esse vídeo hoje, ok? Estamos vivendo aí um período difícil, todo mundo em quarentena, todo mundo em casa. E aí, esse período que você está em casa, você pode estudar um pouquinho, aprender mais um pouquinho, né? Vamos estar aprendendo juntos. E que a gente possa tirar esse tempo e que esse tempo seja prazeroso para todos nós, tá bom? Gostaria que você lesse, abrisse, na verdade, sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós estaremos fazendo a introdução que está no capítulo 1, livro de Apocalipse, capítulo 1, que seria o prólogo, né? O início, a introdução. Nesse primeiro capítulo, nós estaremos vendo a revelação de Jesus Cristo. Nós estaremos vendo que existe uma bênção tríplice nesse primeiro capítulo, e que também existe a promessa da sua segunda vinda, da vinda do Filho do Homem, da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, irmãos, principalmente o livro de Apocalipse, ele deve ser estudado com uma mente aberta, com uma mente e um coração totalmente puro, receptivo, porque o livro do Apocalipse ele é um livro que é extremamente simbólico. Porém, todos os símbolos que nós podemos ver no Apocalipse, ele tem a sua explicação na própria palavra de Deus, e principalmente no Velho Testamento. São algumas simbologias que fazem o livro de Apocalipse ser um livro temido, um livro a qual muitos têm medo de ler, por ser um livro que fala do final dos tempos, do final do mundo, né, com a vinda do Senhor Jesus. Então é um livro que é um pouco, para algumas pessoas, um livro meio que um pouco difícil de compreensão, um livro que traz um pouco de medo para as pessoas, mas é um livro extremamente abençoador e possui promessas maravilhosas para o povo de Deus. Para a gente entender a simbologia do livro de Apocalipse, nós temos que passar por uma forma, existem algumas formas de interpretação bíblica. Existem interpretações para algumas correntes doutrinárias que interpretam o livro de Apocalipse através da leitura apenas da letra, né? Ou vamos dizer, apenas da literatura, ao pé da letra. Ler de forma literária. Outras correntes teológicas ensinam que o livro de Apocalipse deve ser entendido ou compreendido de forma gramatical histórica, né? Ou seja, o livro de Apocalipse não é apenas um livro de revelações, um livro profético, é um livro de história. Alguns acontecimentos, como as 7 igrejas a qual nós estaremos dando início a esse vídeo, ele fala da história da igreja. Não quer dizer isso que o livro, essas primeiras, até o capítulo 3, né, que fala das 7 cartas da igreja da Ásia, hoje a grande maioria ela está localizada na Turquia, né, ali na Ásia, né, na Ásia ali, e nós devemos ter a ideia que o livro em si é um livro aberto. O Apocalipse é um livro aberto. Existem acontecimentos a qual já aconteceram, ou seja, já aconteceu, né, já se cumpriu. Existem
algumas profecias que ainda hão de vir, né? Algumas profecias que ainda não se cumpriram. Vamos nos deter nesse estudo apenas nas 7 cartas, que também não deixa de ser profética e que não deixa de ser também um livro com ensinamentos para a igreja moderna. É um livro que ensina e tem muito a nos ensinar para a igreja moderna. Nós podemos ver uma pequena tabela, depois eu vou colocar para vocês aí, uma tabela que eu fiz de conversão dos símbolos que são usados no Apocalipse, para que você possa entender um pouquinho de como é feita essa interpretação do livro profético. Por exemplo, quando o livro de Apocalipse fala de animal ou reino, ou rei ou reino, nós podemos ver que o animal na Bíblia ele está simbolizando um rei ou um reino. Onde nós podemos ver isso? Em Daniel capítulo 7, 17 e 23. Quando o livro de Apocalipse fala da mulher, quando ela fala da mulher, ela está se referindo à igreja. Nós podemos ver essa fonte em Efésios 5, 23. Quando o Apocalipse se refere à água, ele está falando de povos. Quando fala de um dia, nem sempre é literal um dia. Um dia pode ser um ano. Quando ela fala de ventos, ela está se referindo a guerras, conforme você pode conferir em Jeremias 51, do 1 ao 5. Quando ela também está se referindo de chifres, ela está se referindo, na verdade, de poder, rei ou reino também. Apocalipse 17, 12. Quando ela fala de tempos, ela está querendo falar a respeito de anos, Daniel 11, 13. Quando ela está referindo-se a dragão, ela está falando do próprio diabo, Satanás, Apocalipse 12, 9. Quando ela se refere de cordeiro, todos nós sabemos que é o próprio Jesus Cristo. Quando ela fala de cauda, ela está se referindo a falso profeta, ou seja, você pode conferir em Isaías 9,15. Estrelas, ela está referindo-se a mensageiros. E o próprio livro Apocalipse significa revelação. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Então você vê que toda a simbologia que existe nesse livro, ela pode ser encontrada, ou a sua resposta, ela está dentro da própria palavra de Deus. Existem algumas linhas hoje modernas da teoria da conspiração que eles tentam pegar essas figuras e trazerem essas figuras históricas, né? Elas tentam pegar essas figuras e trazer para o período contemporâneo. É como o gafanhoto, né? Algumas pessoas dizem que o gafanhoto são os helicópteros, né? os aviões, né? Porque João ali, quando teve a revelação, ele não sabia identificar. Bom, não é nada disso. As escrituras interpretam a própria escritura. Quando você vê profecia no Velho Testamento, geralmente ela está apontando uma profecia que já foi falada lá no Velho Testamento. Então, concentrando e tentando interpretar o livro do Apocalipse, você tem que entender que a simbologia ela está nas próprias escrituras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sobre esse livro, quem foi que escreveu o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Ele foi escrito aproximadamente no ano 90, do ano 90 ao ano 95 depois de Cristo. O propósito do livro do Apocalipse foi mostrar aos seus servos o que breve iria acontecer. E o versículo-chave de todo o livro do Apocalipse está no versículo 1, Apocalipse 1, 19, que está escrito: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes, falando do tempo do apóstolo João, ou seja, a igreja, ali já se cumpria algumas profecias no tempo de João, como as que estão por vir, apontando para um futuro profético, um período da igreja, um período que a humanidade passaria. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 a 3. Vamos fazer a leitura. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer.
E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Revelação de quem, amados? Nós vemos que existe uma sequência nessa revelação. Primeiro, Deus deu a Jesus Cristo uma revelação. O Pai deu uma revelação ao Filho, e o Senhor então entregou a mensagem ao anjo, e este notificou ao servo João. A ordem dos acontecimentos fica assim. Primeiro, Deus revelou a Jesus, depois Jesus aos anjos, o anjo ao apóstolo João, e o apóstolo João deu à igreja. Por isso o livro foi escrito e está em nossas mãos. Para quem foi escrito esse livro? Aos seus servos. O livro foi escrito para os seus servos. O que é um servo? É alguém que serve a um senhor. Gostaria de enfatizar também a importância dessa passagem. O próprio Deus deu a revelação ao seu Filho Jesus para que através do anjo chegasse a João, o qual foi escolhido para transmitir a mensagem e para também uma categoria especial de pessoas. São eles os servos de Deus. Portanto, não importa se você é rico, pobre, se você é ignorante no assunto, se você é culto, se você é inteligente, você não terá dificuldade alguma para poder fazer a leitura desse livro, porque ele realmente é um livro que foi dado a todos os povos, seguindo a orientação da interpretação correta do texto. Revelação sobre o quê? O que Deus quis revelar ao seu povo através desse livro maravilhoso. João foi escolhido por Deus para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O próprio nome já indica qual é o conteúdo do livro de Apocalipse. Ele expõe assuntos que estavam ocultos e revela eventos que aconteceriam muito tempo depois de terem sido escritos. Muitas profecias do livro de Apocalipse ainda se cumprirão. Então, foi dado o livro ao povo de Deus, aos povos, indicando o que estava acontecendo no período do apóstolo João e apontando também para as coisas que em breve aconteceriam no futuro. Apocalipse capítulo 1, versículo 2, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Esta passagem ela confirma porque João, com seus 85 anos, preso na ilha de Patmos, foi escolhido para escrever o livro e ele escreveu sobre tudo aquilo que viu. Apocalipse, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Aqui a gente já começa a ver que existe uma bênção. A bênção tríplice, né? Porque o tempo está próximo. Creio que essa seja uma das poucas, se não a única passagem bíblica que é oferecida uma bênção tríplice, né? Os versos também mostram que existem 3 estágios espirituais para todo servo que queira conhecer as revelações do Apocalipse. Qual é o primeiro nível, ou a primeira promessa? Aqueles que leem. Então existe uma promessa para todo aquele que lê o livro do Apocalipse. São os servos que leem a palavra, conhecem, dedicam tempo para seu estudo. O segundo nível, ou a segunda promessa, é para aqueles que ouvem. São os servos que se permitem ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus falar em vossos corações. O segundo nível é aquele que escuta, medita, ouve a palavra de Deus, ou Apocalipse, busca a revelação do Espírito Santo, na verdade, a iluminação do Espírito Santo ao texto. E Deus fala através do texto com os seus servos e os revela. O terceiro nível, ou a terceira promessa, né, é aqueles que guardam, são aqueles que
já leram a palavra, já ouviram a palavra, por isso é importante a pregação do Evangelho, a pregação do livro de Apocalipse não deve ser ausentado das igrejas, a pregação do livro do Apocalipse deve ser pregada. E agora os que praticam o que aprenderam através do livro. Então são as 3 promessas que existem no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Do versículo 1, aliás, do versículo 4 ao versículo 6, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Aqui, irmãos, quando fala do primogênito dentre os mortos, está dizendo que Jesus foi a pessoa mais importante a ser morta e não a primeira pessoa a morrer. Ou seja, foi a morte mais importante. Por quê? Porque pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos ter vida. Pela morte na cruz e morte de cruz do nosso Senhor Jesus, foi por esse método a qual Deus escolheu que nós, seu povo, seríamos salvos. Através da fé, através da entrega, através do crer. Então, ele foi a pessoa mais importante a ser morta. O próprio Filho de Deus, que deu sua vida em resgate de todo aquele que crê. Nós vimos também a confirmação da Santa Trindade Divina, saudando o povo de Deus. Quem são os 7 Espíritos que estão diante do trono? Sabemos que o número 7 na Bíblia representa a perfeição divina, a plenitude, número 7. Aqui o 7, no capítulo 1, ele é usado de maneira simbólica. Nós temos que entender, como no início do vídeo, que a própria Bíblia, ela interpreta a Bíblia. E que toda a simbologia do livro, ela é encontrada dentro da própria palavra. Geralmente, o que você vê no Novo Testamento, ela tem a confirmação, ou ela é a confirmação daquilo que já foi falado no Velho Testamento. Número 7 é o número simbólico, que representa a perfeição de Deus. E Espíritos aqui é o próprio Espírito Santo de Deus. Outras interpretações sobre os 7 Espíritos de Deus. Algumas outras linhas de interpretações. Há pelo menos 3 possíveis interpretações para esse número 7 dentro da palavra de Deus. A primeira é que os 7 Espíritos de Deus são simbólicos, ou seja, símbolos do próprio Espírito Santo. A Bíblia, e especialmente o livro de Apocalipse, usa o número 7 para se referir à perfeição e conclusão. Se esse for o significado de 7 em 7 espíritos, então não está se referindo a 7 espíritos diferentes, mas sim ao mesmo Espírito Santo perfeito e completo. O segundo ponto de vista é que 7 Espíritos de Deus refere-se a 7 seres angelicais, possivelmente aos serafins e os querubins. Isso se encaixa com inúmeros e outros seres angélicos que estão descritos no livro de Apocalipse, lá no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. Vemos também no capítulo 5, do versículo 6 ao 14, e do capítulo 19, do versículo 4 ao 5. Uma terceira possibilidade também é baseada, como eu falei anteriormente, no livro de Isaías, lá no Velho Testamento, no capítulo 11, versículo 2, que diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o
o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Isso poderia explicar os 7 espíritos de Deus. O espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, espírito de entendimento, o espírito de conselho, espírito de poder e o espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. 7 tipos de espírito. A Bíblia não nos diz que especialmente que os 7 espíritos são, não diz explicitamente o que eles são, mas a primeira interpretação, a de que são o Espírito Santo, parece ser mais aprovável. Apocalipse, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Primeira promessa em Apocalipse sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. A indicação de como será a sua vinda, a afirmação que todas as pessoas que estiverem vivas o verão. Ou seja, todas as pessoas que estiverem vivas no momento da segunda vinda do Senhor Jesus, todas as pessoas que já morreram até o que transpassaram, ou seja, até aquele soldado romano que feriu com lança o Senhor Jesus ali na cruz, vai estar e verá a segunda vinda. E aí eu não quero entrar muito nessa teologia da vinda de Cristo nesse primeiro estudo, mas a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão, né? Primeiro, os que estiverem vivos serão glorificados em corpos, né? Com o Senhor Jesus nos ares. Todos aqueles que tiveram a participação direta ou indireta em sua morte, esses o verão também. Os mortos em Cristo, né, como eu falei, se levantarão dos túmulos para presenciar a sua volta. Aqui também fala no versículo 7 sobre a segunda vinda. Vem com as nuvens, ou seja, o presente versículo fala da parousia, ou segunda vinda de Cristo, com poder e grande glória. E isso se dará 7 anos após o arrebatamento de sua igreja da terra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 a 17. Aqui eu vou abrir um aspas, amados, porque aqui quando fala em 1 Tessalonicenses sobre o arrebatamento da igreja, eu entendo que o arrebatamento da igreja ela não será de forma secreta, como algumas linhas teológicas ensinam. Ou seja, existem algumas escolas teológicas que ensinam que Jesus vai voltar, aliás, que Jesus arrebatará a sua igreja. Lembra do filme Deixados para Trás? Né? Um filme que teve 3 filmes a respeito, que fala justamente dessa vinda secreta de Jesus. É essa a teologia. Eu não acredito que exista o arrebatamento secreto da igreja. Jesus volta. A maioria das igrejas pentecostais, né, acreditam nessa linha, as neopentecostais. Jesus volta, aliás, Jesus vem, tira a sua igreja, todo mundo some, fica a sua roupa, algumas pessoas ficam por uma segunda oportunidade. Não. Quando eu vejo aqui em 1 Tessalonicenses, eu pego lá Mateus 24, eu pego Marcos capítulo 13, algumas outras passagens bíblicas que falam que vem como um ladrão, como vem nas nuvens, todos os olhos virando. Quando eu faço uma exegese desse texto e pego todos os textos e encaixo ele, eu consigo interpretar o arrebatamento como uma segunda vinda, um evento apenas um evento único. Então, ou seja, não, na minha posição teológica, no que eu entendo de arrebatamento da igreja, será a segunda vinda. Assim como eu não acredito que o arrebatamento secreto tirará a igreja da terra e os que ficarem, né, por uma segunda chance, passarão pela grande tribulação, sob o domínio do anticristo. Né? Não há uma lógica para mim por conta da igreja primitiva, dos mártires. Não há uma lógica o porquê Deus tiraria seu povo e o povo não passaria pela grande tribulação.
Então, no meu conceito de segunda vinda, a igreja estará presente na terra. E ela passará por um período de sofrimento, de perseguição, de morte. Existe um texto que diz que o dragão, a besta, vai guerrear contra a igreja, vai vencer contra muitos, né? Então isso está muito explícito para mim que a igreja estará na terra. Né? Não quero entrar num embate sobre esse estudo, fica para uma outra hora, senão a gente vai sair um pouquinho dessa introdução do livro de Apocalipse. Mas, para mim aqui, não existirá um arrebatamento secreto. Então, Jesus volta, vem com as nuvens, não será de forma terrestre, ou seja, ele não pisará aqui na terra. A Bíblia fala também que se ouviste falar que ele está aqui ou lá, que para não acreditar, porque Jesus virá nas nuvens, ok? Aquele que vai pisar, que vai dominar, será o anticristo, a qual também acredito que o povo judeu vai acreditar no seu Messias. O Messias que o povo judeu está aguardando vir é o falso Messias. Esse será o que andará aqui na terra, vai dominar os povos, vai ter poder bélico, poder político, religioso, uma única religião, uma única moeda, né? E se sentará no trono de Davi ali. Então, nosso Messias, o Senhor, ele virá nas nuvens, ok? Eis que vem. O doutor Herbert Lucker declara que é exclamação bíblica, eis, que significa olhe atentamente e considere. Aparece mais de 400 vezes na Bíblia e ela é usada em tempos passados, presentes e futuro. Eis também que ocorre como um arauto de esperança ou de horror. Esta palavra aparece cerca de 28 vezes no Apocalipse. Eis é uma advertência para aquele que há de vir. E todo olho o verá. Todo olho o verá. O leitor deve observar também a frase inserida no contexto. Até os mesmos que o transpassaram, e verificar que essas palavras apontam diretamente para o povo de Israel, porque foi o povo que crucificou Jesus na presente era, pois o que crucificaram Jesus no sentido literal estão mortos há quase 2.000 anos. Mateus 26, 64. Predições contemporâneas feitas pelos apóstolos e pelo próprio Cristo, Mateus 24, 30, indica que o retorno de Cristo à Terra com poder e grande glória será visto fisicamente quando forças confederadas do anticristo tiverem conquistado a Terra Santa, ameaçando aniquilar o povo judeu. A passagem de Zacarias 12:10 é a base da predição de que todos verão a quem transpassaram e olharão para mim a quem transpassaram e o plantearão como quem planteia por um unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora pelo unigênito. Apocalipse, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa, amados irmãos, para quem estuda hebraico, tem noção de hebraico, de grego, vai ver que é a primeira letra do alfabeto grego. Alfa, ômega é a última do alfabeto grego. Isso quer dizer que Deus é o primeiro e o último. Quer dizer que Jesus era o verbo inicial, já estava com Deus, é o verbo, é a palavra, estava com Deus antes da criação do mundo, ele já existia, e que ele será o mesmo hoje e será o mesmo amanhã, apontando para aquele que veio e apontando para aquele que há de vir, o início e o fim. Isso quer dizer que Deus se intitulou como sendo o início e o fim de todas as coisas. Que promessa maravilhosa de Deus, né, amados? Nós estamos passando por um período aí de tribulação, não no aspecto ainda de grande tribulação bíblica, mas como um aspecto do princípio das dores, né?
população mundial com esse novo vírus, coronavírus, né, que tem matado milhares de pessoas. Ninguém pode trabalhar, igrejas estão fechando as portas, né? A nossa esperança está apenas no Senhor, amados, porque se nós estivermos perto, como eu creio que está, da vinda do nosso Senhor, as coisas tendem a apertar mais ainda. O que nos resta? Apenas aguardar, ter fé. A única esperança que nós temos realmente é dessa promessa. Promessa que o Senhor voltará, promessa que o Senhor virá buscar a sua igreja, né? Que o Senhor vai acabar com esse sofrimento, né? Porque a palavra vai dizer que não haverá mais choro, nem tristeza, nem sofrimento com a sua vinda. Então, que esperança nós temos maravilhosa de que o nosso Deus irá voltar, né? Promessa maravilhosa de Deus. Ele faz isso aqui, né? Eu sou alfa, sou ômega, sou o primeiro, sou o último, sou o princípio e o fim. Eis que eu irei voltar para buscar a minha igreja. Versículo 9, amados. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, ou seja, João já estava passando por aflições, porque estava preso na ilha de Patmos, no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Aqui ele revela onde ele estava preso, por causa da palavra de Deus. Aqui nós vemos o porquê João estava preso. João não foi preso, não foi para a ilha de Patmos a passeio, não foi para tirar férias. Patmos era uma ilha de detenção máxima para prisioneiros perigosos. Então, João foi preso por conta da palavra de Deus. João foi preso por conta do nome a qual ele carregava, a qual ele levantava a bandeira, né, do nosso Senhor Jesus. Pela palavra de Deus, João foi preso, o que faz eu também entender que a igreja não pode ser arrebatada de forma secreta. Os apóstolos, os mártires sofreram, tiveram mortes terríveis. Não precisamos ir nem na igreja primitiva. A gente pega alguns mártires, né, no século XV e XVI, por exemplo, nós vemos que foram perseguidos. E hoje não é muito diferente. Você vê hoje os cristãos em algumas localidades, alguns países fechados, eles são mortos. Inclusive, eu tenho visto algumas matérias atuais que na China, por conta desse coronavírus, estão fechando as igrejas, estão pagando recompensa para pessoas que entregaram os cristãos. Alguns países são fuzilados, Coreia do Norte, por exemplo. O cristianismo não pode entrar, é um país fechado. Né? Você já deve ter visto nas redes sociais, ou você ter visto até mesmo na grande mídia, os cristãos ali sendo degolados, né? Vídeos horríveis, irmãos. Perseguição, morte, né? E João estava aqui preso por conta do evangelho, né? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que ele dava do próprio Jesus Cristo, né? João confessa que é nosso irmão, que foi como um de nós, cheio de problemas, provações. Aliás, ele estava preso, isolado, com 85 anos de idade. 85 anos de idade. Por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele diz também que foi chamado de apóstolo e amado. Não foi poupado das injustiças deste mundo. E muitos acreditam que seguir a Jesus é assinar uma apólice de seguro. Um cristianismo sem perseguição, sem sofrimento, amados, não é cristianismo. O cristão sofre, tem tribulações, tem perseguições, sim. Tanto é que nós estamos vivendo em quarentena, fechado, nossas igrejas fechadas, perseguições, não podemos nos relacionar no templo, né? Não deixa de ser também uma tribulação, uma privação da nossa fé, não deixa de ser também uma perseguição religiosa, mesmo que nós não vemos, não possamos dizer que o Estado diretamente está perseguindo, não, mas é algo espiritual através desse vírus, essa peste, né, que está sobre a humanidade. Então, causa uma perseguição ou causa um enfraquecimento de uma certa forma
para muitas pessoas, embora não deveria acontecer, porque igreja somos nós, né? Mas o testemunho de Jesus Cristo faz isso, né? E nós já vivemos esse período. Não é um apólice seguro que você vai viver uma vida 100% de bênçãos apenas. Não é. A gente passaria por essas provações. Nós estamos passando por essas provações, por essas injustiças, né? Porém, ele seguiu em frente, olhando para o alto, pois sabia que havia de cumprir o propósito que fora lhe criado. Um pouco sobre a ilha de Patmos. A ilha de Patmos, amados, é conhecida por ser um local para onde o apóstolo foi exilado, né? Nós já sabemos disso, conforme consta na introdução do livro. Patmos foi usado como lugar de banimento durante os tempos romanos. As pessoas eram banidas para aquele lugar. Segundo uma tradição preservada por Irineu, né, Eusébio, Jerônimo e outros, o exílio de João aconteceu por volta do ano 95, depois de Cristo, no ano 14º do reinado de Domiciliano, o imperador romano. A tradição também local aponta que a caverna onde João teria recebido essa profecia, a revelação do livro, que o apóstolo teria recebido essa revelação diretamente da ilha de Patmos. O próprio texto vai dizer sobre isso, né? Patmos é uma pequena ilha da Grécia, a 55 quilômetros da costa da Turquia, no mar Egeu. É uma das ilhas do Dodecaneso, e possui uma área total de 34,6 quilômetros quadrados. Existe ainda um local também que é tradicionalmente conhecido como a caverna que João teve a revelação do Apocalipse. Hoje ela é um hotel, hoje, nos dias atuais, essa caverna onde dizem que João ficava, os religiosos transformaram num hotel, né, para as pessoas vão lá conhecer um local de estudo, um local até de idolatria. As pessoas vão lá por conta de achar que o local é um local sagrado, né, que existe alguma coisa ali, poder naquele local, né? Como João foi parar nessa prisão? De acordo com a testemunhança de Tertuliano, João sobreviveu a um atentado martírio, imersão em uma banheira de óleo fervente. Isso de acordo com a testemunha chamada Tertuliano, né? Foi colocado numa banheira de óleo fervente e, por ordem do imperador Domiciano, né, o ancião apóstolo teria resistido tanto que nem sequer uma queimadura ele sofreu dos seus carrascos. Então, vendo que o apóstolo era imortal, assim como já tinha acontecido com algumas outras testemunhas, temos história de alguns mártires aí que também aconteceram algo assim sobrenatural, né? Então, com o apóstolo João passar por algo assim sobrenatural, né, de não ter sido morto por essa banheira de óleo fervendo, né, de acordo com uma testemunha. Nós não temos fontes bíblicas, né, mas Tertuliano era uma testemunha ocular naquela época, né? Ele diz que por conta disso e não ter sido morto, né, dessa forma, eles colocaram João preso, né? Convencido que fosse um mago. Também acharam que o apóstolo era um mago poderoso, né? O liberaram e enviaram a exílio a Patmos. Porém, parece também evidente que esta história tem uma índole lendária. Portanto, Ombretta, na resposta, apresenta duas possibilidades de resposta a João, que João tinha ido por sua própria vontade também a Patmos. A segunda, de forma lendária, que os carrascos tenham jogado João por ser um mago. Então, duas possibilidades de João ter ido para a ilha de Patmos. Vemos uma que tem alguns respaldo bíblico, que é parece a mais correta, ou seja, ele foi por espontânea vontade, né?
O próprio texto vai dizer que ele estava em Patmos, né? Naquela época os cristãos eram perseguidos mesmo. Então João foi de espontânea vontade àquela prisão ali. A outra corrente diz que, por testemunho de Tertuliano, ele, pelo um atentado, tentaram tirar a vida do apóstolo João. Ele não sofreu a morte ali nessa banheira quente. Acharam que ele era um mago e aí prenderam João. Ok? Um professor e escritor de obra do Apocalipse, Ian Box, faz várias considerações sobre a estadia de João na ilha de Patmos. Vamos ver algumas. Primeiro, João fugiu para a ilha a fim de escapar da ira das autoridades que perseguiam a comunidade de Éfeso e outras por eles atendidas. João, com a possibilidade de ser condenado à morte, tinha optado por um exílio voluntário. Essa é a primeira oportunidade, primeira consideração que nós podemos ter. João foi, então, como voluntário. A segunda foi que João foi exilado na ilha como consequência direta de seu trabalho de evangelização, perseguição. Com status social privilegiado, João, por conta da sua idade, teria sido preso temporariamente e enviado para Patmos, incluindo a perda da cidadania romana e outros direitos. Era a época de perseguição decretada pelo imperador Diocleciano, executada pelos mandatários em Éfeso. Por conta de ser já com a idade avançada, 85 anos, e por ter cidadania romana, né, ele teve então esse privilégio, vamos dizer, né, de ser jogado ali na ilha de Patmos. E a terceira, que nós não sabemos o motivo da estadia de João naquele lugar. O inegável é que João era um profeta, semelhante a Daniel, a Ezequiel, né, e que recebeu revelações sobre o princípio e o fim de todas as coisas. Alguns simbolismos do Apocalipse continuam indecifráveis até mesmo para os escatologistas. Contudo, o teor do livro da Revelação é bem claro. Arrependei-vos para que sejais achados entre os salvos inscritos no livro da vida. Essa é a mensagem, uma das principais do livro de Apocalipse. Versículo 10, João diz: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aqui a palavra arrebatado é retirado. Não necessariamente João foi levado aos céus em corpo, ou seja, nós cremos que o arrebatamento de João foi em espírito, né, a sua consciência elevada. E a real explicação para essa afirmação é que em momento de revelação, o Espírito Santo de Deus levou, né, a mente de João para um estado onde ele pudesse compreender a visão e a mensagem que iria receber. Sua alma ali não saiu do corpo, ou ele por algum lugar, foi por algum lugar do além, ou seu corpo tenha transitado no espaço, nada disso. A Bíblia é enfática em afirmar que a vida, ou seja, a alma, não existe se corpo e espírito, ou seja, o fôlego não estiverem juntos. O Espírito Santo impressionou a mente do apóstolo a fim de que ele pudesse ver. Então, ele foi arrebatado em mente, né, em consciência. Apocalipse 10 ao 14. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro. E envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, aí que ele vai falar das 7 igrejas. Envia a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. João viveu com Jesus durante anos. Tinha um íntimo relacionamento com o Senhor. Por que então o verso menciona que ele precisou virar para ver quem falava com ele? Se o apóstolo do amor, João era considerado o apóstolo do amor, tinha uma íntima relação com o Senhor, a ponto de encostar a cabeça em seu peito, escutar as batidas do seu coração, por que então o apóstolo menciona que ele teve que virar-se para ver quem falava com ele? Por que ele não reconheceu por imediatamente?
Jesus estava na terra como homem, assim como João. O apóstolo não o reconheceu de imediato porque a voz de Jesus havia mudado. As características aqui de Jesus já não é mais de uma pessoa como ele andava com seus apóstolos. A característica do Senhor Jesus aqui, ele já era uma aparência glorificada, modificada, ressurreto, né? Uma aparência como do próprio Deus mesmo, como uma voz cheia de poder. Então, por isso, o apóstolo João não reconheceu ele por imediato. Que igrejas são essas, então? A Éfeso, Esmirna, Tiatira. Quais são? Que 7 igrejas são essas? A qual o próprio Senhor manda que o João escreva e envie cartas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia representam os períodos e fases pelas quais a igreja de Deus passou na terra, desde a crucificação de Jesus e a morte dos apóstolos. Então, aquelas igrejas ali eram igrejas históricas, elas existiram, não eram fictícias, existiam essas igrejas. O apóstolo escreveu essas cartas e enviou para essas igrejas. Essas igrejas, no sentido profético para nós hoje, elas têm o seu sentido. Cada igreja, nós veremos aí para frente, vamos estudar cada igreja, nós veremos que a cada igreja a qual foi escrita uma carta, existe uma recomendação para as igrejas atuais, e elas são de muito valor para nós. Existem repreensões do Senhor contra as igrejas, existem admoestações, existem exortações do próprio Senhor. Algumas aí, o Senhor fala que vai retirar até o seu próprio espírito se a igreja não se convertesse, não se voltasse ao seu primeiro amor. Nós veremos nas cartas posteriores em um próximo estudo. Então essas cartas eram históricas, ou seja, elas estavam naquele período ali da igreja, né, a qual, por ano 85, mais ou menos, a qual o apóstolo João escreveu e enviou essas cartas, e elas têm um teor profético para nós, né, para a igreja moderna. Segue as 7 igrejas e o significado dessas igrejas. O que significa as 7 igrejas do Apocalipse? Aliás, o que significavam, né? Ou significam as 7 igrejas do Apocalipse? As 7 igrejas descritas em Apocalipse 2, você vai ver lá no capítulo 2, no capítulo 3, são 7 igrejas literais, como eu falei, no momento em que João, o apóstolo, estava escrevendo o Apocalipse. Embora fossem igrejas literais naquele tempo, há também um significado espiritual para a igreja e os crentes de hoje. O primeiro objetivo da carta era de se comunicar com a igreja literal, né, e satisfazer as suas necessidades naquele momento. O segundo propósito era de revelar 7 tipos diferentes de indivíduos, igrejas, ao longo da história e instruí-los na verdade de Deus. São os 7 períodos da igreja profética. Quais são os 7 períodos da igreja profética? Vou trazer uma linha a qual eu acredito. Igreja de Éfeso significa igreja desejável. Como Jesus se apresenta à igreja de Éfeso? Ele se apresenta que é aquele que tem à sua mão as 7 estrelas. O período dessa igreja vai do ano 31 ao ano 100. A exortação que o próprio Cristo faz a essa igreja é: arrepende-te e pratica as suas primeiras obras. E a promessa do Senhor a essa igreja é: dar-te-ei a comer da árvore da vida. A próxima igreja que nós vemos é a igreja de Esmirna. O significado dessa igreja é mirra. Foi uma igreja que foi muito apertada, né? Uma igreja que, ou seja, que teve que passar por tribulações imensas para exalar o nome de Cristo. Jesus apresenta essa igreja como o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Essa igreja tem um período, consideramos o período dela do ano 100 ao ano 323. A exortação que o Senhor faz a essa igreja é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Promessa ao vencedor: não receberá o dano da segunda morte. É a promessa que o Senhor faz a essa igreja. A próxima igreja, a terceira, é a igreja de Pérgamo, que significa exaltação. Como Jesus se apresenta a essa igreja? Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O período dela é de 323 ao período 538. A exortação que o Senhor faz a essa igreja é de arrepender-te. A promessa que o Senhor faz a ela é: darei a coroa
Aliás, darei de comer o maná escondido e darei uma pedra branca. É a promessa que o Senhor faz a ela. A igreja de Tiatira, que é a quarta, significa cheiro suave. O Senhor Jesus se apresenta como o Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo. O período dessa igreja é do período de 538 ao ano 1517. A exortação que o Senhor faz a essa igreja é: o que tendes, retende-o até que eu venha. E a promessa que o Senhor faz é: eu lhe darei poder sobre as nações. A quinta igreja é a igreja de Sardes, que significa canto de alegria. Como Jesus se apresenta a essa igreja? O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essa igreja tem como período de 1517 a 1798. A exortação que o Senhor faz a essa igreja é: ser vigilante e confirma os restantes. E as promessas ao vencedor, as promessas que o Senhor faz a essa igreja é: será vestido de vestes brancas, não riscarei seu nome do livro da vida. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. Jesus se apresenta a essa igreja como o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. O período dessa igreja é o período de 1798 ao período 1844. A exortação que o Senhor faz a essa igreja é: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A promessa que o Senhor faz a ela é: eu o farei coluna do templo do meu Deus. Ok? E a sétima e última igreja é a igreja de Laodiceia, que significa julgamento do povo. É a igreja a qual nós consideramos historicamente, profeticamente, a igreja atual, a igreja que nós vivemos. Como Jesus se apresenta a essa igreja? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa igreja tem o período inicial em 1844 até o tempo do fim. Então não tem tempo estipulado, porque essa igreja é a igreja que fala profeticamente com a igreja moderna. Nós só vamos entender essas 7 igrejas quando estudarmos sobre elas. O que Jesus fala para os períodos da humanidade. Ou seja, o que Jesus estava dizendo do ano 31 até os tempos atuais. Ok? Jesus falou historicamente, nós vamos encaixar as igrejas nas próximas aulas, dentro de um período da história, e nós vamos falar da última igreja de Laodiceia, tudo que vem acontecendo hoje, inclusive coronavírus. Guerras, rumores de guerras, se enquadra na igreja de Laodiceia. A exortação que o Cristo faz nessa igreja, ou seja, a igreja profética, que é o período atual: compres ouro, vestidos brancos e colírio. Aliás, essa é a exortação: compre ouro, vestido branco e colírio. Promessas ao vencedor. Qual a promessa que o Senhor faz a essa igreja? Assentar-se-á comigo no meu trono. As 7 fases da igreja, então: Éfeso, do ano 31 ao ano 100, Esmirna, do ano 100 ao ano 313, Pérgamo, do ano 313 ao ano 538, Tiatira, 538 a 1798, Sardes, de 1798 a 1833, Filadélfia, de 1833 a 1844, e Laodiceia, que é a última igreja, de 1844 até a volta do Senhor Jesus, sua segunda vinda. Deixa eu deixar uma coisa clara para você, que você pode estar um pouco confuso aqui a respeito dessas datas. Que data é essa que ele está falando e tal? Veja bem, quando João escreveu essas cartas, essas 7 cartas às igrejas, essas cartas continham aquilo que Jesus tinha mandado ele escrever. Dentro dessas cartas haviam recomendações às igrejas e exortações, coisas a qual Jesus estava insatisfeito e coisas a qual Jesus estava satisfeito. No período literal, ou seja, nos primeiros séculos, a qual essas igrejas faziam parte, essas igrejas estavam lá, tinham seus anjos, que eram os pastores, tinham seus membros. E Jesus exortava essas igrejas. Só que também, para nós, essas igrejas possuem valor profético. Entendeu? Que ela era uma igreja literal, ela existiu de fato, mas essas igrejas, ao longo do tempo, ela cumpririam a proposta na humanidade. Então, como que se chegou teologicamente nessas datas? Estudando as recomendações de Cristo nessas igrejas e encaixando a história da humanidade.
E nós vemos se cumprindo exatamente as recomendações e vemos também se cumprindo as exortações. Por exemplo, nós vivemos um período de Laodiceia. O período de Laodiceia é uma igreja totalmente fria. É uma igreja que se sente possuidora de todas as coisas. A igreja de Laodiceia é uma igreja que acha que tem tudo, que não precisa de nada. Mas Jesus ele é enfático. Ele fala que eles são pobres, são nus, né? E não tem nada. Então, quando nós começarmos a estudar essas 7 cartas, nós vamos ver e vamos conseguir encaixar, né, mostrar para vocês dentro desse esqueleto, vamos dizer, esse esqueleto escatológico de datas dentro do período da igreja. Ela se encaixa perfeitamente, né? Nós vivemos o último período aí. O que são os 7 castiçais de ouro? Os 7 castiçais de ouro. Lá no versículo 20 está dizendo: um símbolo usado para descrever as 7 igrejas. O mistério dos 7 castiçais de ouro que viste são as 7 igrejas. Está vendo como a própria Bíblia ela fala de simbologia e depois ela mesma diz o significado daquele símbolo, ela mesma interpreta ela. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, entenda que a própria tradução, interpretação está dentro da própria escritura. Não busque nada fora. Nada fora. Não queira colocar data, que nem nós vemos hoje a teoria de conspiração, botando data, dia, estão falando que fulano de tal anticristo já está. Não. Nada disso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tudo que sai da palavra de Deus, que não esteja aqui dentro da palavra de Deus, ela só serve para nós como uma questão histórica, como questões de observação, de alerta, mas ela não é afirmação. Por ela não ser a palavra de Deus, ela não serve para a gente como revelação de Deus. Só serve para a gente o que está dentro da própria palavra de Deus. O texto trata da primeira revelação que João teve, e sua tradução é a seguinte: João ouviu Jesus falando com ele, afirmando o seu início e fim. Jesus deu ordem para que João escrevesse tudo aquilo que visse e então mandasse para as 7 igrejas, ou seja, para todos os períodos da igreja de Deus na terra. João disse que ao se virar, viu 7 castiçais de ouro, ou seja, as 7 igrejas. Então, os 7 castiçais significa 7 igrejas. E no meio desse período, um especial que refletia o caráter de Jesus Cristo. Apocalipse, versículo 13 ao 15. No meio dos 7 castiçais, ou seja, das 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, o próprio Cristo, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, aqui demonstrando Jesus glorificado, a aparência dele nos céus. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Aqui as características do Senhor Jesus glorificado. As vestes usadas por Jesus eram as mesmas que os sacerdotes do Antigo Testamento usavam, quando estavam oficiando no santuário. O relato da descrição das roupas deixa claro que, assim como existia o santuário terrestre, existe também o celestial, no qual Jesus está ministrando como sacerdote. Ou seja, Jesus reina como sacerdote, como rei. Voz de muitas águas, voz como de grande multidão. Essa era a voz de Jesus. Versículo 16, ele tinha sua destra 7 estrelas, e de sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando da sua força resplandece. Aqui eu entendo porque também João não conseguiu olhar para o próprio Cristo, né? Porque você consegue olhar para o sol? Imagina ele de perto, né? Ninguém conseguiria usar. Era tanta Jesus glorificado, o resplendor o seu resplendor, né? É impossível alguém conseguir olhar para ele. 7 estrelas. O mistério das 7 estrelas, ele começa a falar aqui, que viste da minha destra são os anjos das 7 igrejas. Opa! Versículo 20 aqui. Ou seja, os anjos das 7 igrejas. Quem são esses anjos? São anjos, querubim, serafim? Não. Esses anjos são os pastores, os responsáveis, os bispos
daquela igreja. Mensageiros, ou seja, da igreja. O recado aqui é para os dirigentes de igrejas quanto à responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Palavra de Deus. Jesus tem a sua mão direita, os mensageiros, sua palavra os sustenta com ela. Ou seja, os líderes estão na própria mão do Senhor Jesus. Eles são sustentados diretamente da mão do Senhor Jesus. O que é a espada aguda de 2 fios que saía da boca de Jesus? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Logo, o significado do verso é o seguinte: Jesus sustenta em sua mão direita os mensageiros, os anjos das igrejas, os pastores, os líderes, com sua palavra. De sua boca sai toda a palavra de Deus, que é tão penetrante que quando temos um coração receptivo, entra no íntimo da nossa mente e é capaz de mudar as intenções do coração. Versículo 17 e 18. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Todo e qualquer ser humano no estado de pecador não pode ver a Deus, como João não viu. Não foi diferente com ele. Não conseguia enxergar a glória de Deus, então desmaiou. Mas Jesus o levantou com sua mão direita e disse-lhe: não temas, eu sou o primeiro e último. Jesus também se refere a si como aquele que morreu, mas que hoje está vivo para todo sempre. Jesus é o único que tem a chave da morte e da sepultura, conforme nós vemos em Hebreus. Só ele pode dar vida aos mortos. Apocalipse, versículo 19, escreve as coisas que tens vistos e as que estão e as que depois destas hão de acontecer. Jesus chama a atenção de João para que ele continue escrevendo tudo que diante dele tem se revelado, pois é chegada a hora de mostrar a todos os servos de Deus tudo o que há de acontecer, para que ninguém seja enganado. Então Jesus mostrou o que aconteceria e começa a revelar o futuro. Versículo 20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, começa ele a ensinar e dizer o que significa novamente, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O capítulo termina com Jesus revelando o significado das 7 estrelas e dos 7 castiçais. Amados, isso foi um pouquinho do que nós podemos ensinar para vocês hoje a respeito desse livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse. Parece um livro um pouco difícil de compreender, parece um pouco um livro meio assim emblemático, muito simbolismo, né? Um livro que é difícil de compreender, mas, amados, é um livro de extrema importância no meio da igreja. Eu quero ressaltar aqui algumas coisas. Talvez o livro de Apocalipse não seja tão utilizado hoje por conta da demonstração do Filho do Homem glorificado. Jesus se apresenta ao Apocalipse com promessas, mas Jesus também se apresenta com exortações fortíssimas. Ele faz acusações às igrejas daquela época e ele faz acusações às igrejas modernas de hoje gravíssimas. E ele chega a ameaçar a igreja, né, de tirar até o espírito do seio da sua igreja, caso a sua igreja não volte para ele, não volte a praticar as primeiras obras. Então talvez o livro de Apocalipse seja um livro não utilizado mais hoje por conta dessas advertências. Afinal, quem quer ser divertido? O ser humano não quer ser divertido. Mas é um livro abençoador. Existem promessas como a sua segunda vinda. Algo que sustenta a nossa fé. Promessas de como será o reino dele nos céus. Promessas que o sofrimento da humanidade vai acabar. Mas, por outro lado, ele fala da realidade do inferno também.
A realidade de que muitos não querem escutar. É uma realidade viver sem Deus aqui na terra. Já é um pedaço do inferno que há de vir na sua segunda vinda. Quando todos serão, aqueles que não creram, que não crerem, serão lançados no inferno. Então é um livro duro. É um livro que apresenta bênçãos, mas também tem exortações fortes do próprio Deus. O próprio Deus que se apresenta nos evangelhos, ele se apresenta no livro de Apocalipse. Só que ele é duro ali. Ali ele demonstra não somente a sua graça, mas ele também apresenta a sua justiça. Então o livro de Apocalipse ele não é muito utilizado hoje. Outros acreditam que o livro de Apocalipse não serve, mas foi um livro que foi canonizado. Ele foi reconhecido, inspirado. Então ele é bíblico. E toda a palavra de Deus ela é apta para exortar, para corrigir. Então o livro de Apocalipse ele é um livro atual que deve ser utilizado. Então eu vou apresentar para vocês ao longo dos dias, tentarei fazer para vocês e começarei falando para você. O próximo capítulo aqui será a carta de igreja de Éfeso. Vamos tentar abordar a igreja de Éfeso e falar sobre a igreja de Éfeso. Hoje você teve um início, a introdução, para você hoje conseguiu entender um pouco de simbologia, onde estão as mensagens simbólicas, o que significa, né? E no próximo capítulo nós começaremos a estudar a palavra de Deus, as instruções de Deus para